Glória a Jesus. Segundo Crônicas 20, verso 17. Louvado seja Deus. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Vou repetir o verso 17. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Glória a Deus. Pode assentar-se, por favor. Com a Bíblia aberta, nós vamos ficar só no capítulo 20. Só no capítulo 20. De segundo livro de Crônicas. Crônicas são os relatos dos reis de Israel. A palavra do Senhor nos mostra que Josafá havia feito uma aliança ou uma amizade com o rei Acabe. Um rei levantado por Deus faz uma aliança com um rei ímpio, perseguidor dos servos de Deus. E a palavra do Senhor diz que o profeta Jeú repreende Josafá e diz: você não deveria ajudar ao rei Acabe. Deus chama a atenção de Josafá, dizendo: você não deveria ter feito aliança com Acabe. Você não deveria ter tratado bem a quem fez mal, a quem faz mal, a quem persegue os servos de Deus e os profetas do Senhor. Então Josafá, ouvindo esta palavra, se arrepende e começa a se consagrar a Deus. Esta mensagem do profeta Jeú provoca um arrependimento, uma mudança em Josafá. E Josafá, então, começa a restaurar o culto, a celebração, começa a oferecer sacrifícios ao Senhor. Ou seja, Josafá faz um concerto com Deus. Todos nós precisamos, quando ouvir uma palavra de Deus, a primeira coisa que nós precisamos é avaliar aquela palavra, aquela mensagem que vem de Deus e aplicar na nossa vida para ver no que é que nós precisamos mudar, o que é que precisa melhorar em nós, quais atitudes que devamos tomar a partir da palavra para poder agradar ao Senhor. E Josafá faz isso. E a Bíblia diz então que logo após esse concerto que Josafá faz com Deus, a Bíblia diz que no verso 1 do capítulo 20, sucedeu que depois disso, depois desse concerto, depois da exortação de Deus para Josafá e do concerto de Josafá, a Bíblia diz que depois disso,
os filhos de Moabe, os filhos de Amon e os amonitas vieram à peleja contra Josafá. Logo após um ato de arrependimento, logo após uma atitude de quebrantamento, logo após Josafá reconhecer o seu erro, vem sobre ele uma guerra, uma peleja. Os inimigos se aliaram para vir contra Josafá. Normalmente é assim na vida de um servo de Deus. Quando ele decide, quando nós decidimos, tomamos a atitude de nos colocarmos no centro da vontade de Deus, atender a palavra ministrada, dar ouvido àquilo que Deus fala conosco, tomar a decisão de corrigir os nossos erros, normalmente o inimigo se levanta para nos atacar de forma poderosa. E então, alguns podem questionar e dizer, bom, se fazer concerto com Deus provoca o inimigo, eu prefiro não me consertar com Deus para não ter retaliação do diabo. Mas eu quero esclarecer para você o seguinte, que o diabo só ataca quem não é dele. Porque os que são dele, ele alimenta. Ele atira, ele persegue, ele ataca quem não é do reino dele. Então, se você está sendo atacado pelo inimigo, pode levantar a mão e glorificar, porque você é conhecido no inferno como alguém que pertence a Deus, como alguém que serve a Deus, como alguém que faz a vontade de Deus. Aleluia! Isso é um motivo de glorificar o Senhor. Porque nós nos tornamos inimigos do inimigo. Louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia diz, no versículo 2 do capítulo 20, que vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Josafá julgava estar bem, porque havia feito uma aliança, um concerto com Deus. Mas a Bíblia diz que de repente vem alguém trazer uma notícia, dizendo para ele, dizendo, olha, os inimigos já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi, já estão perto. Não há mais tempo para traçar estratégias para essa peleja. Não tem tempo de pedir conselhos. Não há tempo. Eles estão perto. Normalmente, quando nós estamos nos sentindo bem com Deus, a vida espiritual equilibrada, tudo caminhando bem, de repente chega um recado, uma notícia, uma mensagem, que nos sacode, nos balança, nos tira do lugar. E nós não sabemos o que fazer. Nós não temos saída para aquilo. A mensagem é direta, o recado é direto. Dizendo, o inimigo chegou, se aproximou, os teus inimigos estão à porta. O que fazer? Não há tempo de consultar os generais de guerra, não há tempo de pedir conselhos para o irmão,
Não há tempo de ajuntar as armas para a peleja. Não há tempo de reunir o exército. Não há tempo de fazer uma campanha de 7 dias na igreja. O que fazer? O inimigo está perto, a mensagem é direta, a pressão é forte. E a Bíblia diz que então Josafá temeu. Josafá temeu, mesmo Josafá, estando bem com Deus, Josafá temeu. Talvez alguma notícia chegou, algum recado chegou, alguma mensagem chegou, algum assunto chegou até você, até a sua casa, até a sua família. E você temeu, você está temendo, você está preocupado, está com medo. Isso é natural. Não é porque nós servimos a Deus que nós não sentimos medo dos inimigos que se levantam para lutar contra nós. Não é porque estamos bem com Deus que em alguns momentos da nossa vida nós perdemos a estrutura e não sabemos o que fazer. Nós não sabemos como agir. Mas algo que me chama a atenção nesse texto é que Josafá, quando temeu, a primeira atitude dele é que ele pôs-se a buscar o Senhor, aleluia. Ele pôs-se a buscar ao Senhor. Porque muitas vezes nós olhamos para o inimigo e nós dizemos, nós não temos como lutar contra esta situação. Nós não temos o que fazer. Mas o servo de Deus sempre tem um lugar seguro para se esconder. O servo de Deus sempre tem alguém com mão forte estendida para nos sustentar de pé. O servo de Deus sempre tem um ombro para chorar. O servo de Deus sempre tem alguém pronto para lhe socorrer. O servo de Deus sempre tem, no momento de angústia, alguém para cuidar dele. Aleluia. Aleluia. Josafá temeu, mas ele sabia que apesar dos seus temores, do seu medo, apesar das suas dores, ele sabia que podia encontrar respostas em Deus. Eu quero dizer para você nessa noite que ainda que você esteja amedrontado e assustado com esta situação, há alguém que tem uma palavra, alguém que tem uma resposta para você nessa noite. É só você buscar a Ele, é só você voltar o seu coração para Ele, aleluia. E a Bíblia diz que ele pôs-se a buscar e apregoou o jejum em todo o Judá. E o verso 4 diz que Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Se tem uma coisa que agrada a Deus, é o ajuntamento do seu povo. Se tem algo que move o coração de Deus em favor da igreja, é quando o seu povo se junta para buscá-lo, para pedir por socorro, para buscar ajuda, para levantar a voz e clamar a Ele, para voltar o coração para Ele, para dobrar os joelhos diante dEle, aleluia. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Vieram de todas as cidades para buscar quem? Ao Senhor. Não vieram a Judá para buscar outra coisa senão a Deus.
A palavra do Senhor diz: buscai ao Senhor e achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Todos vieram ajudar para buscar ao Senhor. Isso nos chama a atenção sobre as motivações que nós saímos da nossa casa para vir à casa de Deus. Isso nos exorta acerca dos desejos que temos em nós ao descer para a casa de Deus ou subir para a casa de Deus. Quais as motivações que temos quando buscamos, quando vamos à igreja, quando servimos a Deus? O que é que tem no nosso coração? Qual é o primeiro desejo do nosso coração? É buscar ao Senhor ou buscar aquilo que o Senhor pode dar? A Bíblia diz que todos vieram para buscar ao Senhor, de todas as cidades. E o verso 5 diz que e pôs-se Josafá em pé na congregação. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Deixa eu fazer um parênteses aqui para dizer para você. Eu disse para você que eu só estou lendo a Bíblia com os irmãos aqui aos domingos. E essa semana eu falei com a minha irmã em Goiás, se ela estiver assistindo o culto, um abraço, lá na cidade de Piracanjuba. Eu disse para ela: você está sumida, porque sempre ela estava assistindo os cultos e comentando alguma coisa, e eu não vi mais comentário dela. E aí ela disse assim: sumida não, eu assisto todos os cultos, e eu queria dizer para você, continue mesmo só lendo a Bíblia, porque está maravilhoso, aleluia. Aí eu falei: está assistindo mesmo, que eu falei essa frase mesmo. Então, eu estou com tanto prazer de ler a Bíblia com vocês, de extrair só aquilo que está aparente na palavra, para que nós possamos nos alimentar todos os domingos aqui, e às quartas-feiras também. Josafá pôs-se em pé na congregação, apesar do medo, apesar da dificuldade, apesar da perseguição, apesar da vontade de fugir que Josafá teve, apesar do desejo de se esconder, de desistir, de dizer: não tenho forças, não posso continuar. Apesar disso, me chama a atenção que Josafá pôs-se em pé na congregação. Josafá pôs-se em pé. Ele estava dizendo para Deus, dizendo: Senhor, apesar desta perseguição, apesar da investida do inimigo contra a minha vida, eu não vou me entregar, eu não vou desistir, eu não vou me render, eu vou continuar de pé na casa do Senhor e na presença do Senhor. Muitas vezes, irmão, a investida do inimigo é muito forte. As mensagens malignas são fortes demais. Os empurrões do inimigo para a gente desistir é forte. Para você prostrar, para você se render, para você se entregar, é muito forte. Muitas vezes os desejos são tão fortes que você diz: eu não vou continuar, eu vou me entregar a esse desejo, a essa vontade. Eu vou me entregar, eu não tenho mais forças. Mas Josafá nos dá um exemplo aqui de como obter favor de Deus. Ele pôs-se em pé. Eu imagino Josafá trêmulo.
sentindo a pressão dos inimigos se aproximando. Mas ele dizia: Senhor, eu estou de pé. E eu estou de pé, não em qualquer lugar, eu estou de pé na congregação do Senhor, eu estou de pé na casa do Senhor, aleluia. Eu estou de pé na casa do Senhor. Meu irmão, minha irmã, mesmo que você esteja sentindo que está fraco, que você sente vontade de fugir da igreja, de desistir de Jesus, Deus nessa noite está dizendo para você: continue de pé na igreja, continue de pé na presença do Senhor, não se renda, não se entrega, porque a mão do Senhor está estendida para ti, aleluia. Não se entrega, não se renda, não desista. Continua de pé na congregação, na casa de Deus. Tem hora que dá vontade de abandonar a congregação, né? Dá vontade. A luta é tão grande que me dá vontade de afastar. Eu conversei com alguém esta semana que me disse assim: pastor, eu preciso voltar. Eu preciso voltar. Mas eu estou buscando coragem para voltar. Eu estou buscando encontrar coragem para voltar para a igreja. Eu disse para esta pessoa: o Senhor é o socorro bem presente na angústia. É o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos socorre, é o Senhor quem nos mantém de pé. É Ele. Se você quer, se você deseja continuar firme, o inimigo não vai te derrotar, não vai te vencer. Mesmo amedrontado, trêmulo, mesmo sentindo calafrios, o Senhor vai te sustentar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que foi que Josafá disse, verso 6. E disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Josafá, de pé, trêmulo, ele faz uma oração a Deus e diz: ah, Senhor, porventura o Senhor não domina sobre os céus e sobre a terra? O Senhor domina sobre tudo. Na tua mão há força e poder, ninguém pode resistir ao Senhor. Irmãos, na hora ou no momento em que nós nos deparamos com uma situação que nós não temos força, não sabemos o que fazer, nós precisamos deixar de olhar para a força do nosso inimigo e voltar o nosso olhar para o poder que vem de Deus. Deixar de olhar para a força desse desejo, deixar de olhar para a capacidade que este inimigo tem de te irritar, de roubar a tua fé, de te desanimar, deixar de olhar para ele e dizer: ele é forte, ele vai me derrotar, este mal vai me vencer, e você voltar os seus olhos e o seu coração para Deus e declarar: há poder no teu nome, há poder na tua palavra, o Senhor domina sobre tudo, o Senhor tem a última palavra. Ah, porque se a gente ficar olhando para o inimigo, nós vamos chegar à conclusão de que jamais poderemos derrotá-lo.
Mas Josafá agora esquece, deixa de olhar para os seus inimigos. E ele olha para Deus. E diz: ah, Senhor, eu sei que o Senhor é Deus nos céus e na terra. É o Senhor que tem o domínio sobre todos os reinos das nações. Ah, Senhor, na tua mão há força e poder. Aleluia. Irmão, se você quer ver vitória, se você quer ver a solução do problema, se você quer resposta do céu, você precisa abrir os olhos espirituais e entender que o céu governa a sua vida, que Deus governa a sua casa, a sua família, que Deus governa a igreja. Deus tem o governo, Deus tem o controle nas suas mãos. Lembra do servo do profeta? Veio correndo, gritando, dizendo: ah, o que faremos? Samaria está cercada pelos inimigos. Vamos morrer. O profeta ora sobre ele e diz: Senhor, abra os olhos desse moço para que veja. E disse para ele: volta lá e olha. O Geazi voltou, olhou no mesmo lugar, na mesma direção, e disse assim: mas antes eu via exército somente de inimigos. E ele disse: eles continuam lá, eu vejo os inimigos, só que diante deles tem um exército de anjos, tem carros e cavalos de fogo. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está pelejando por nós, o Senhor está nos guardando, o Senhor está pelejando as nossas guerras, mas para enxergarmos isso, nós precisamos tirar o olhar, ou tirar os olhos dos nossos adversários. Talvez nós passamos a maior parte da nossa vida preocupados, com medo, assustados, inseguros, sofrendo, dizendo: não vou aguentar, vai chegar a hora em que eu não suportarei mais, eu não tenho mais forças, o inimigo está chegando, o inimigo é forte, e as mensagens chegando, dizendo: está aí, está se aproximando, eles se ajuntaram, eles são fortes, eles vêm. Se nós continuarmos assim, nós nunca veremos o que Deus tem para nós. Se nós continuarmos fitando os olhos nas dificuldades, nos problemas, nas adversidades, nós nunca veremos os milagres de Deus para a nossa vida. Se nós passarmos mais tempo ocupados com o inimigo do que ocupado com os céus, nós nunca veremos os céus abertos sobre nós. Se você passar mais tempo preocupado, envolvido, pensando, mergulhado nesse problema que você tem, que você vive, você nunca experimentará o favor de Deus sobre a sua vida. Olhe para o Senhor nesta noite, olhe para os céus nesta noite, fale com os céus nesta noite, declare vitória do céu sobre a sua vida. Aleluia. Deus governa todas as coisas. Olha o que ele diz no verso 7. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Eu estou em 2 Crônicas 20, agora verso 8. E habitaram nela e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome,
nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe, das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste passar a Israel quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. A oração de Josafá é, dizendo: Senhor, o Senhor lançou fora os moradores dessa terra. O Senhor tirou eles de diante do teu povo. E o Senhor deu esta terra para o teu povo, para Abraão, teu amigo, e para a sua descendência. Eles habitaram nessa terra. Eles edificaram nessa terra. Eles levantaram um santuário ao teu nome. Irmão, você pode recorrer nesta noite àquela aliança que você fez com Deus. Você pode recorrer nesta hora à aliança que você firmou com Deus um dia, aleluia. Você pode declarar nesta noite dizendo: eu fiz uma aliança com o Senhor, eu entreguei a minha vida ao Senhor, agora o inimigo está tentando me tirar da tua presença. Eu preciso da ajuda do Senhor. Eu preciso do teu socorro. O Senhor disse que se algum mal nos sobreviesse, se viesse a guerra, a peste, a fome, era só nós nos apresentarmos diante desta casa e diante do Senhor, porque o teu nome está nesta casa. Aleluia. Não era só se apresentar diante de Deus, mas era diante de Deus e na casa de Deus. O Senhor disse que se o mal viesse sobre nós, era só nos apresentarmos diante do Senhor e diante da tua casa, ou seja, na tua casa, porque o teu nome está nela. A importância da igreja, a importância de estar na igreja, porque o nome do Senhor está na casa dele, aleluia. A importância de estar em Deus e na casa de Deus. O Senhor prometeu que se viesse o mal e nós nos apresentássemos diante do Senhor e diante desta casa, clamaríamos a Ti, e o Senhor nos ouviria na nossa angústia. Você que veio angustiado, que precisa de uma resposta de Deus, você vai sair daqui dessa noite cheio da presença dEle, cheio da glória dEle, fortalecido, renovado, restaurado, avivado pela presença dEle. Aí ele diz: agora, nós fizemos isso, mas eis que os filhos de Amon, de Moabe e os de Seir pelejam para nos destruir. Eles que não permitiram que Israel passasse pela terra deles quando vinha do Egito. E o Senhor disse para nós não destruirmos ou não destruí-los. O Senhor falou para nós poupar a vida deles. Nós fizemos bem a eles. E agora eles se levantam para nos destruir. Irmão, se tem uma coisa que tira as nossas forças, pelo menos as minhas, talvez, não tira por completo, mas abala, nos atinge, é quando você faz o bem, quando você se dedica, quando você se entrega, quando você estende a mão, quando você abençoa, quando você
cura, quando você levanta quando está caído, quando você se doa, se entrega por alguém, e esse alguém de repente se volta contra você. Foi isso que Josafá disse para Deus. O Senhor, quando nós íamos passar pelas terras deles, vindo do Egito, e eles não deixaram que nós passássemos, o Senhor não nos deixou fazer mal a eles. O Senhor disse para poupar a vida deles. O Senhor disse: se desvia deles, não faça mal a eles. Mas o pago que Ele nos dá, Ele vem para nos tirar da terra. A terra que o Senhor nos deu. O que Deus te deu, o inimigo não vai tirar. O que Deus te deu, o teu inimigo não vai tirar. A fé, a esperança da salvação, as bênçãos eternas, o inimigo não irá roubar da sua vida. Mas muitas vezes nos sentimos, irmãos, sem saber o que fazer, sem saber o que falar. Só nos resta levantar a voz e clamar aos céus. Josafá fez isso. Olha o verso 12. Ah, nosso Deus, porventura não nos julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém, aleluia, porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Eu posso não ter forças, eu posso não saber como agir, mas eu não posso tirar o meu olhar do Senhor. Eu não posso desviar o meu olhar do Senhor. Se você não sabe como agir, se você não tem forças, mas você não pode deixar de olhar para Deus. Não pare de olhar para Jesus. Não pare de olhar para Deus, porque na hora certa, Ele vai enviar o socorro que nós precisamos. Não pare de olhar para Deus. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Todo o Judá continuava de pé perante o Senhor. Se alguém do seu lado está caindo, prostrado, diga para ele: fique de pé, porque os céus vai se manifestar a nosso favor. Não desanima, não desista. Vamos continuar de pé na presença de Deus e na congregação, na casa de Deus, na igreja. Não desista, vamos continuar de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Todos continuavam de pé perante o Senhor. Estou terminando, irmãos. As crianças, as mulheres, todos de pé. Olha que coisa extraordinária aconteceu. Verso 14. Então, oh glória a Deus, então veio o Espírito do Senhor. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Irmãos, quando nós nos colocamos de pé para buscar a Deus, o socorro vem. Eles estavam amedrontados, não sabiam o que fazer. Eles clamaram aos céus, o céu se abriu, e o Espírito do Senhor veio para trazer ânimo, força, coragem, capacidade, direção para vencer aquela peleja, aleluia. Irmãos, sem o Espírito de Deus,
sem a presença do Espírito Santo na nossa vida, nós não temos forças para lutar. Nós não temos capacidade para vencer nada. Sem o Espírito de Deus sobre nós, sobre a igreja, sobre a sua família, nós não teremos estratégias espirituais para vencer as batalhas. Mas não se recebe o Espírito de Deus prostrado, desanimado, amedrontado, sim, mas de pé. Trêmulo, sim, mas de pé. Aleluia. Aleluia, aleluia. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Mati, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais. A principal dificuldade deles era, nesse momento, o medo, o temor. Mas a primeira palavra do céu para eles: não temais, nem vos assusteis. Eu sei que a notícia é ruim. Eles são fortes mesmo, são 3 exércitos. Mas não se assuste. Não se assuste, porque Deus está no controle. Deus está no controle. Não vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque essa peleja não é vossa. Essa luta não é sua. Essa batalha não é sua. Ah, irmãos, quando nós guerreamos uma guerra que não é nossa, nós sofremos. Nós desanimamos, nós desistimos, nós fugimos. Mas se você entregar essa peleja nas mãos de Deus, e você só se manter de pé, entregar nas mãos de Deus, olha o que acontece. Essa peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz e o achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Deus, quando nós o buscamos, quando nós damos ouvido à sua voz, quando nós nos enchemos do Espírito Santo, Deus nos aponta o local correto, o momento certo, o caminho certo para vencermos os nossos inimigos. Mas é só pela direção de Deus, só pela direção do Espírito de Deus. É Ele que dirige os nossos passos, é Ele que revela as estratégias, é Ele que mostra a hora, é Ele que revela o dia, é Ele que sabe o lugar, aleluia! É Ele. Nessa batalha não tereis que pelejar, mas não fique parado. Postai-vos, ou não fique prostrados. Postai-vos. Toma posição, se posicione. Ah, irmão, ninguém vence uma peleja sem tomar uma posição espiritual na vida. Guerras e batalhas espirituais se vencem se posicionando espiritualmente, de forma correta diante de Deus. Não sei o que fazer, mas sei que vai vir uma direção do céu para a minha vida. Não sei a hora de fazer, mas na hora certa Deus vai me falar. Não sei como agir, mas Deus vai me dar a estratégia. Aleluia. Mas de pé, em posição. Eu vou usar um termo aqui, mas não tome de forma literal.
Mas no sentido espiritual, Deus não fala com quem está deitado, prostrado. Não. Deus fala com quem está de pé. De pé, dizendo: Senhor, aleluia, aleluia. Eu não tenho forças para caminhar, mas estou aqui, de pé, com os olhos voltados para o Senhor, com o coração buscando a tua face, aleluia, 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 aleluia. Postai-vos, ficai parados e veja a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aleluia. O Senhor será convosco. Olha o verso 18 para terminar. Então Josafá se prostrou. Olha a diferença. Enquanto ele não sabia o que fazer, não tinha uma direção, ele continuou de pé. Quando Deus fala com ele e dá a direção, Josafá cai de joelho, se prostra, mas não para se entregar, não para render-se ao inimigo, mas ele se prostra aos pés do Senhor, e todo o povo cai de joelho e começam a adorar ao Senhor, aleluia. O servo de Deus só